Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Vamos falar de Inter, que é o que a gente ama, e vamos destrinchar um pouco de Inter. Bom, primeiramente a gente tem que saudar o nosso técnico e tem que pressionar a direção e respaldar o técnico para que esse trabalho prossiga, porque a gente vê progresso nesse trabalho. A gente vê que é um trabalho muito bem feito. O modo de jogar do Inter é um modo agressivo, um modo muito intenso, aonde proporciona a equipe produzir um número significativo de oportunidades. O que o Inter tem que melhorar é a tomada de decisão. Eu acho que isso dá para se melhorar nos treinos, né? Porque muitas vezes o Internacional tem excepcionais chances, só que naquela hora H onde tu pode passar para o companheiro, acaba dando um toque a mais ou acaba chutando a gol um pouco torto, onde poderia ter dado o passe, poderia ter gerado o gol. Porque antes do individualismo, antes de querer fazer gols e querer se consagrar, é melhor tu dar assistência, assim a equipe fazer os gols, e aí quando tiver um placar mais dilatado, aí sim tu pode começar a ser individualista e querer fazer os teus gols. É mais ou menos isso no Inter. O Inter tem que ser, na hora que fizer os gols, tem que ser mortal. Porque nos grandes enfrentamentos contra times significativos, se tu não não tem um êxito de 100% nas oportunidades, tu pode acabar tomando um monte de gol, tu pode perder uma final, tu pode perder jogos em sequências, tem que ser assertivo. O único senão do Koundé é na hora da modificação, porque, claro, agora ele tem razão, porque o número de jogadores significativos se lesionou. Mas eu acredito que a direção vai trazer jogadores, eles mesmos já admitiram que estão atrás de jogadores. É bom que isso aconteça. O Internacional deveria fazer algum tipo de negócio fazendo numa condição em que ou trazer um investidor, porque tem bons jogadores jovens espalhados que mais ou menos da posição do Bosquilha ou até melhor que o Bosquilha, como o Campas, muito bom jogador, talvez o Serve e o Nacho, mas o Campas tu poderia colocar no âmbito que tu pode vender ele depois de um tempo. Isso aí dá para fazer com um investidor e quem sabe fazer uma composição de negócio assim, tipo deixar o jogador no clube durante um determinado tempo, fazer com que ele ganhe rodagem e que todo mundo possa ver, para depois de algum tempo vender ele por uma quantia significativa. O Sonda poderia faturar bastante, porque é o nosso investidor, pelo menos foi um grande investidor que nos proporcionou muitos bons jogadores que nos fizeram campeão, e é importante isso. Por exemplo, ano que vem, quem sabe não trazer o Vina do Ceará, o Sobral do Ceará, porque é interessante esses tipos de jogadores para tu fazer uma composição de grupo, porque no time titular vão estar os melhores, e tem que estar, aí no reserva vão estar jogadores muito bons, que podem mudar uma partida, ou que podem, tipo, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, a gente foi intenso do primeiro minuto até mais ou menos aproximadamente 20 minutos do segundo tempo, quando saíram os jogadores. E aí a gente perdeu um pouco da intensidade, mas só que o Koundé, ele poderia ter colocado uma outra composição ali, porque ele colocou o Musto e o Potker. Do Potker a gente sabe que não vai ser em nada. Ele não prende bola, porque pelo menos se ele prendesse a bola e ganhasse tempo, nem isso ele faz. Ele não tem um bom passe. A tomada de decisão dele é horrível.
ele sempre gosta de dar toques a mais na bola para tentar, sei lá o que fazer. E o Musto, ele não protege a defesa, porque, por exemplo, ele faz faltas desnecessárias perto da área. Isso aí gera um perigo significativo para o clube, significativo para o time. E essas faltas, uma hora, pode gerar mais cartões vermelhos. Eu não entendo. Claro, ele está há muito tempo sem jogar, porque parecia que ele estava quase há 1 ano sem jogar. Mas só que o histórico dele não era bom. Ele estava num time de segunda divisão da Espanha. Não era condizente tu contratar um jogador como esse. Mas só que foi contratado, né? Mas só que, por exemplo, o Leandro Fernandes, ou bem dizer o Peglo, seria muito mais interessante, poderia dar muito mais liga do que o Potker, que é uma nulidade e acaba sendo uma peça nula, que não serve para nada dentro do sistema do Internacional. Outra coisa, o Moisés. Por mais que eu não goste nem do Moisés nem do Rodinei, pelo menos no último jogo ele pareceu um pouco mais com vontade, embora tenha de novo colocado bolas para trás, porque isso eu odeio. Tu tem que ser terminal, não passar para trás, bola para trás. Tu faz uma jogada tão bem construída, tá chegando na área, passa tudo para trás. A mesma coisa nos escanteios, tu vai cobrar um escanteio, passa tudo para trás. Isso aí acabou um pouco, porque agora a gente tem o Wendel e o Arthur, que são jogadores melhores, com mais capacidade. Mas eu acho que às vezes o Kudê fala, ele não sei, ele usa os jovens, isso é bom, mas só que ele poderia usar mais jovens, como o Léo Borges e o Léo Borges na esquerda, para ser o reserva, ou quem sabe um titular, porque o Arthur tá mostrando isso, né? Até porque o Rodinei, ele é um jogador esforçado, que tenta fazer... Até que ele foi razoável, ele não foi tão desgraçado como ele vinha sendo, principalmente naquele jogo contra o Bahia e em outros jogos onde ele era o principal furo do Internacional. Mas só que a gente tem que compreender que a torcida também tem que aprender uma coisa, que a gente não pode destroçar o Kudê. Porque às vezes as críticas que muitos torcedores fazem é muito agressiva. Não há necessidade de tu querer a cabeça do Kudê por qualquer derrota. É claro, tu tem que evidenciar os erros. E os erros muitas vezes estão em tu pegar jogadores que em nada crescem pro time e colocar eles no campo. Porque a torcida, ela não vai ficar querendo a cabeça do Kudê e pilhada com o Kudê se ele não colocar esses jogadores ruins. Se ele não colocar esses jogadores ruins, a torcida vai ficar de boa. Porque a torcida quer ver o quê? Quer ver aquele time intenso, maravilhoso, que cria chances, que é propositivo, que é terminal e busca a vitória sempre. Esse é o time que a torcida quer ver. E esse time, com toda certeza, com o passar dos anos, com o Kudê no comando, ele vai melhorar. Porque a gente pode ver que é assim que são as evoluções das grandes equipes. Por exemplo, o River Plate. Ele não é o que ele era há 4 anos, 5 anos. Ele, por mais que ele tenha perdido grandes jogadores significativos daquelas campanhas vitoriosas deles, eles têm um padrão de jogo. Os jogadores que entram sabem o que o Galhardo quer. Os jogadores se conhecem só de nem precisam se falar, só de já por todo esse tempo junto, eles sabem onde o companheiro quer. Às vezes não precisa nem ver, eles colocam um companheiro onde eles querem, na cara do gol. Eles conseguem trabalhar, conseguem fazer um manejo muito bem. É importante que o técnico fique, e é importante também que a gente aprenda que a gente tem que criticar, tem que evidenciar as coisas, mas sem demonizar ele. E claro, apontar os erros, porque técnico também erra. E também a gente tem que compreender uma coisa: existem 2 times e esses 2 times querem a vitória. O que um time vai acabar perdendo inevitavelmente, mas só que tem que ver como perdeu. Mas eu acredito que a gente tem a capacidade e a potência em fazer coisas
melhores dentro do campo e com toda certeza coisas boas virão, porque certamente se com esse grupo que o Kudê tem, ele já faz isso. Imagina ano que vem, com a volta do Guerreiro, com o Saravia, o Inter tentando comprar ele ou ampliar o empréstimo para depois comprar ele, com a volta do Bosquilha, mais os jogadores de meio campo que certamente vão ser bons jogadores que o Inter vai trazer, mais o Tyson, mais o Galhardo, mais o Marcos Guilherme. O time vai aos poucos ganhando um corpo e a gente vai ter o Arthurzinho, o Saravia, o Wendel, o Léo Borges, o Moisés, que é o mais fraco deles, e quem sabe um outro lateral esquerdo contratado, e a gente vai colocando jogadores jovens e vendendo eles ano após ano, e com uma continuidade do Kudê, ele sabendo exatamente o que fazer, manejando as peças muito bem. Só que isso aí vai demorar um pouco, mas quem sabe a gente já não consegue um bom título. Claro, vamos esperar que... Porque dentro do futebol tudo é tomada de decisão. Desde os jogadores dentro de campo aos técnicos. Como tu monta a tua estratégia, como tu vai mudar taticamente a equipe, se tu tira um jogador de uma determinada posição e coloca eles em outra sem precisar mudar o time. É mais ou menos nessa toada. E com toda certeza com o técnico que a gente vai conseguir voos altos, porque o trabalho é bem feito, e desde a direção também, porque a direção recebeu um clube falido que o Vitório Pífero infelizmente jogou no lixo a sua história, e aos trancos e barrancos o Medeiros fez uma gestão boa de recuperação do time, e a gente está hoje brigando no nacional e internacionalmente. Isso é muito importante e é isso que a gente tem que esperar: triunfos, vitórias